E aí, meninas, estamos no ar para a nossa terceira live com a Roberta Zug e a Ângela Balen. E hoje nosso tema é o futuro das bezerras e do seu lucro. E aí, meninas, o que vocês têm que falar para a gente? Ó, lembrando, 30 minutos nós temos, hein? Vamos lá para o nosso desafio de hoje. Olá, obrigada, Valéria, obrigada, Ângela, para a gente dividir aqui. Vamos contar um pouquinho da história de bezerro, né? E lembrar que o quão importantes são as bezerras dentro da propriedade, que, como todo bebê, também tem que ter um tratamento diferenciado, cuidar com amor, nos detalhes, porque depois elas nos retribuem na medida que a gente trabalha, né, Ângela? Obrigada novamente. Oi, boa tarde, tudo bem? Coisa boa, né? Conversar sobre coisas que a gente adora, né? E bezerra, para nós que trabalhamos no campo, realmente é um ser maravilhoso, né? Vamos lá, então. Vamos começar. A gente preparou uma apresentação que demonstra algumas coisas do dia a dia, né? Se a gente pensa no futuro da propriedade, em 2 ou 3 anos, quem vai estar contribuindo com os lucros vão ser as bezerras que nasceram hoje, que em 2 anos tem que estar trazendo primeira cria e começando a contribuir, né? Pode seguir aí, Roberto. Bom, aí volta só por gentileza, que aqui não passou para nós, pulou um. Esse aí para mim é uma foto que eu amo, assim, que é de um produtor aqui do Rio Grande do Sul e dos 2 filhos dele, que desde pequenos vão como muitos filhos de produtores, e isso sim que é futuro, né? Todo mundo junto, a bezerra e a meninada aí que vem na sucessão rural. Vamos seguir. Bom, então, a gente tem que preparar uma vaca. Como é que começa preparando essa vaca? A gente tem que dar uma atenção ao parto, né? Ver o local onde o animal vai parir, promover a limpeza, porque em seguida nós vamos ver por que tem que cuidar tudo isso, né? Promover a limpeza de nariz e boca da bezerra, para que ela não inale mais secreção que possa estar ali dentro do nariz, da boca dela, né? E fazer a cura do umbigo, fazer uma boa colostragem, marcar, anotar o número da bezerra, se vai brincar ou não, e pesar. É muito importante pesar elas no dia que elas nascem também, para saber o peso inicial, qual foi o start inicial dela, né? Então, pesar e anotar, né, Ângela? Porque uma vez pesar eu briguei com um técnico, por que não estava Exatamente. Não estava anotando, aí ele falou, não, mas eu peso, eu só não escrevo, também não adianta, né? Tem que fazer as duas coisas. Sim, aí não adianta só anotar e não saber se está melhorando ou não, ter um parâmetro de comparação, né? E ter uma boa oferta de leite, isso para o decorrer da vida da bezerra, né? De leite, de ração, água e feno, enfim. Pode passar aí, Roberto. Bom, anotar o registro de cobertura da mãe, saber ter a previsão de parto, né? Acompanhar ela, já vai estar no período seco, período chamado de transição também. Vamos passar aí, que acho que na sequência já vem o que a gente está falando, né? A gente tem que ter um cuidado, porque se a bezerra é o futuro da propriedade, onde é que o teu futuro vai nascer? O que tu deseja para o teu futuro, né? Então vamos ter atenção a isso. Se ela é a tua fonte de renda futura e tu tratar muito mal esse teu futuro não vai ser bom, teu futuro vai ser ruim. Como o produtor está cuidando desse futuro, né? A gente vai ver na sequência aí já algumas imagens que mostram esse tipo de cuidado. Pode passar aí, Roberto. Bom, gente, eu só coloquei isso aí para lembrar vocês que pode ser que para quem não é dos estados do sul, que eu possa falar terneira e a pessoa não saiba o que é. Terneira é bezerra, tá? É a mesma coisa, como nós tratamos aqui a bezerra, nós chamamos de terneira, que é uma influência com Argentina e Uruguai, onde é terneira, tá? Então vamos adiante. Bom, local de parto, então. O local de
parto tem que ser um local limpo, se for galpão, né, se estiver fechado. Vocês vão ver mais adiante num slide que tem um local muito ruim, que não é um local adequado, porque é muito contaminado. A bezerra, é bom lembrar que ela nasce zero de imunidade, ela não tem nenhuma defesa no corpo, ela não tem como se defender. Então, aqui é uma foto que realmente a pessoa teve o capricho de ainda botar uma lona para não grudar muita serragem no animal, né? Esse animal, quando nasce, ele deve ser transferido em torno de 15 minutos para a maternidade, o local onde essa bezerra vai ser criada. Pode passar. Aí, um animal a campo, se vocês observarem, eu não sei se quem está assistindo consegue ver, mas na cabeça da bezerra, tu tem como mexer o mouse aí, Roberta? Na frente da cabeça da bezerra aí, ó, mostra para o pessoal uma mancha escura, isso é um esterco, tá? É um esterco fresco. Então, essa vaca é uma vaca de 55, 56 litros de leite dia, no pico de lactação. Foi inseminada com um touro sexado para que ela tivesse uma filha. Ela teve uma filha e a filha nasceu literalmente de boca na merda, né? Então, o animal ingeriu esterco antes de ingerir colostro. Já era. Sobreviveu por alguns dias e depois morreu de diarreia e infecção, ela não conseguiu sobreviver. Então, todo o futuro do produtor acabou por um momento de descuido. Não tinha falado da outra vez, vou falar de novo. Gado solto, gado a campo. Nós devemos ter um local onde deixar os animais que vão parir perto de casa para que possamos observar, né? Então, um local limpo que nós possamos olhar várias vezes ao dia. Sempre falo para os meus produtores, sabem, quem estiver assistindo vai dizer, ela vai falar agora, que eu posso olhar da janela da cozinha, de dentro da janela da cozinha. Porque as pessoas vão 50 vezes por dia na cozinha, e nessas 50 vezes, cada vez olhar para a rua e conseguir enxergar a vaca, vai conseguir ver se ela começou a parir. Porque depois que a bolsa rompe, tem algumas horas só para garantir a viabilidade de vida da terneira, né, da bezerra. Então, é importante ter um local adequado. Inclusive, Ângela, isso é uma obrigatoriedade da legislação. A legislação das hienes, ela pede que tenha um local específico para parto. Mas nem todo mundo está cumprindo, né? É importante isso, até porque vai começar a ter auditoria, né, Roberta, nas propriedades que estão cadastradas, e eles vão ter um prazo, se não estiverem conforme, para entrar em conformidade, né? Esse é o local que eu falei, ó, que não é um local limpo. Então, os animais pariam aí nessa propriedade. Nessa propriedade aí, nós chegamos, fui eu que fiz essas fotos, nós chegamos aí, o animal estava parindo. E ficou tentando parir uns 40 minutos, saía aquelas patas para fora, voltava para dentro, ia para fora, vinha para dentro. E aí nós fomos a um lugar, fomos a outro, e a pessoa não se importava com aquilo, né? Até que eu pedi, o senhor me consegue uma corda que eu vou ali puxar, porque começou a me dar uma angústia. E se a gente observar nessa foto maior, a gente consegue ver que a língua da bezerra está roxinha, porque o animal, que na verdade era um macho, nasceu um macho, ele já estava em sofrimento fetal, né? De tanto tempo, era muito grande, ela não conseguia parir ele sozinha, teve que ser ajudado. Então, a gente tem que, se precisar intervenção, tem que intervir logo, tem que ajudar logo, porque o animal faz muita força, muita contração, gasta muito cálcio, vai ter recuperação pior depois, o produtor vai ter um gasto nisso, né? Então, tentar resolver a questão mais cedo, ter mais atenção para não ter gastos. Tá? Então, o tempo, a gente, depois que rompe a bolsa, né, que sai o líquido, que aparece assim as patas ou não, se diz que o máximo de vida que pode se garantir são 6 horas. Após 6 horas não se garante mais a vida do animal que está ali, né? Muita gente diz, mas quem é o louco que vai esperar 6 horas? Não é louco, né? O cara foi às 10 da noite lá, olhou, não tinha rompido a bolsa, ele voltou para casa às 10h30, rompeu, 6 horas vai das 4h30 da manhã. Ele não vai às 4h30 da manhã de novo lá. Vai chegar lá às 6, né? Então, são todos detalhes, assim, que a gente vai vendo. São pequenas coisinhas que vão mudando o perfil, né? E um animal, logo em seguida, vai vir outra foto aí, Roberta,
Passa, vamos ver se tem. Bom, aqui, só para antes de vir a outra, aqui tem 2 pontos ali. Eu tenho onde ele colocou a corda, né? Ele não quis que eu puxasse, não sei se ele ficou com vergonha ou o quê, né? Mas não quis que eu tirasse o bezerro, e ele amarrou no lugar errado. Não era um produtor que eu atendi, era um produtor que eu fui fazer uma visita. Não era uma pessoa que eu conhecia, assim, né? Daí ele colocou no local errado. Muitas vezes o produtor coloca neste mesmo lugar que está a cordinha aí, e quando puxa, arranca o casco fora. Aí não é um grande problema, né? O local adequado é ali onde tem um risco vermelho, onde nós riscamos e colocamos uma flechinha. Quando puxa, arranca o casco fora. E passa aí, Roberto. Então, o local adequado é ali. Coloca uma corda em cada pata e puxa uma corda em cada pata e puxa em direção aos cascos da vaca, puxando para baixo para facilitar a descida da bezerra ali, né? Pode passar. Aí outra foto que eu acho interessante de comentar, porque está nascendo uma bezerra preta e amarela. Eu não conheço holandês preto e amarelo, né? Pode ser que exista, mas eu não conheço. Eu até achei bem bonito, uma combinação bonita, amarelo e preto, né? Mas não existe holandês amarelo e preto. Isso acontece porque o bezerro, a bezerra, ele defecou dentro da vaca, ele fez cocô dentro do útero da vaca. Por sofrimento, por estar passando da hora, por não estar conseguindo respirar, entrou todo num processo de estresse. Ele fez esse cocô lá, então a vaca já vai ter infecção, vai ter dificuldade para pegar cria. E o bezerro, a bezerra, se estava lá dentro a cabeça ainda enquanto defecou, né? Porque aqui a gente não consegue ver, só uma foto, e possivelmente vai aspirar. Aspirar é tentar respirar lá dentro e puxar o líquido de dentro do útero junto com o próprio cocô. Então vai para dentro do pulmão e já vai começar uma infecção, uma pneumonia, né? Só chamando a atenção que nessa foto aí a corrente obstétrica que está ali nas patinhas está no lugar certo. Tá? Então, essa cor amarela vem disso. Bom, aqui vem a questão do umbigo, né? Que saindo a bezerra, a gente já tem que cortar o umbigo. E se recomenda sempre que se encoste a mão na barriguinha da bezerra e corte 4 dedos. Não deixe muito mais comprido que 4 dedos. Porque ele suja mais, ele contamina mais. No máximo 4 dedos. Corta com a tesoura. E o umbigo, quando corta, ele tem uma função, ele alimenta o animal, ele respira por ali, a bezerra respira pelo umbigo, a bezerra se alimenta pelo umbigo, ela se aquece pelo umbigo, ela tem todas as defesas dela que vem da mãe, vem pelo sangue da mãe, vem pelo umbigo, né? E o umbigo, essa foto é muito interessante, porque o produtor, quando ele olha o umbigo, ele vê aquela capa, que é um couro, tem pele, né? Ou que é só uma parte que é uma pele. Ele não consegue enxergar essas estruturas dentro do umbigo. Mas todos os animais têm essa estrutura. Por isso que a pessoa tem que colocar iodo. É um hábito do produtor, pelo menos aqui dos estados do sul a gente vê isso muito. Muitas pessoas querem utilizar a mata-bicheira, o azulão, o prata, esse tipo de produto. Por quê? Porque não vai mosca lá. Só que não é a solução, porque o iodo, que é a coisa certa, adequada para usar no umbigo, ele faz um ressecamento interno. Além dele ser um desinfetante, ele resseca e faz essas estruturas que parecem que são caninhos, né? Porque é uma artéria, uma veia, elas fecharem de dentro para fora. Delas não, e o azulão, aquele produto azul, aquele produto prata, ele não tem essa capacidade. Ele é um repelente de insetos. Tá? Ele é um inseticida, né? Pode passar. As formas, então, de... Roberta? Oi? Tá. Aí, então, se a contaminação, né? Se por acaso essa bezerra que não tenha sido utilizado o iodo nela, se entrar contaminação pela artéria, que está ali dentro do umbigo, faz parte do umbigo, né? Ela vai ter uma pneumonia, uma artrite. Se a contaminação for pela veia,
pode ter abscessos no fígado, e se a contaminação for do úreco, vai ter problemas de rim e bexiga. Qualquer uma dessas contaminações que levem à infecção não tratadas podem levar a septicemia e morte, tá? Pode passar. Bom, aí a forma mais comum de se fazer a cura do umbigo é colocar iodo, né, nesse equipamento aí, nesse pote que é para fazer pré ou pós-dipping, né? Não tem retorno esse produto aí. Se utiliza, eu recomendo para os meus produtores, para simplificar a vida deles, que todos os dias, quando eles forem dar mamadeira para bezerra, na primeira semana eles apliquem. Ela está mamando, você coloca lá enquanto ela está mamando, está segurando ali a mamadeira, né? Você coloca ali, mergulha, uma vez, bem feitinho, tá feito. Em alguns segundos está feito. Tem outras pessoas que recomendam, também está no próximo slide, que se deite a bezerra de barriga para cima e se injete com uma seringa sem agulha o iodo para dentro para que ele seja mais efetivo. Ele é muito bom, essa aplicação, só que algumas pessoas sozinhas não conseguem fazer, precisam entre duas pessoas, uma segurar e a outra aplicar, tá? Pode passar. Aí está um exemplo de uma propriedade que eu fui no ano passado que não aplicou iodo, né? E o animal está num estábulo fechado, com esterco, eram várias bezerras de várias idades juntas. E meu produtor, eu olhei aquilo, palpei e vi que parecia um abscesso, né? Eu utilizei a agulha e ele já estourou e vazou tudo. Aí, então, esse é um problema. Isso é um animal que não retorna o que ela perdeu. E ela perde... O mais triste é que elas têm potencial genético, né? De produção, e elas vão perdendo por erros pequenos de manejo, coisinhas mínimas, assim. Pode passar que tem outra história triste aí. Então, Ângela, veja, investe tanto às vezes na compra de um sêmen, de um material, e peca em coisas que são tão básicas, né? Que é muito... Exatamente. Nossa, isso é tão conhecido já, né? Quem pratica isso sabe. E a dificuldade que a gente tem que pensar que o bezerro não tem nenhuma imunidade. E ele precisa ser cuidado, né? Você precisa ter esses cuidados, ele não vai por conta. Senão é isso que isso que acontece. Exatamente. É que muitos produtores, Roberta, acham que como os bovinos nascem na natureza, sempre nasceram na natureza, que a natureza não precisava fazer isso. Só que o que a gente tem que explicar para o produtor sempre é que quando os bovinos eram nômades, soltos no mundo, dificilmente eles dormiam no mesmo local. Então, eles não dormiam em locais contaminados, eles estavam trocando de ambiente. E o meio, o sol, a chuva, fazia a limpeza dos locais, era menos concentração. Hoje a gente cria o mesmo animal, hoje tem propriedades que estão assim, há 70, 80, 100 anos criando animais. Já tem contaminação ali no local, né? Tu vai ter que fazer uma... Não, além disso, Ângela, veja bem, além dessa questão de já ter a contaminação, a gente tem um melhoramento genético onde você não foi atrás desse tipo de característica, você buscou selecionar outras características. Produção, então, né? Essa rusticidade não precisa, né? Isso foi deixado de lado. A gente busca um animal mais produtivo e tal, acaba perdendo, por exemplo, em rusticidade. Sem contar que a mortalidade no ambiente é sempre muito maior. A gente não quer jogar com a mesma mortalidade que você tem quando o animal está num ambiente normal, assim, né, fora do contato humano, do cuidado humano. Então, a gente tem que fazer, se a gente selecionou para isso, a gente também tem que entender que a gente tem que colocar práticas que possam contornar essa seleção que a gente fez. E aí é que a gente não entende a tristeza de deixar acontecer isso com um animal que vai ser o futuro da propriedade, entendeu? Como essa aí, ó. Essa teve artrite, tá saindo pus das articulações dela, isso não tem futuro, um animal que vai ter muita dor, não consegue levantar e caminhar o dia todo, quer seja para ir no coxo, quer seja para ir no pasto. Então, não justifica tu gastar todo esse investimento, né? Passa aí para a gente ter mais uma na sequência. Aí tem uma bezerra que também eu cheguei nessa propriedade, ela tinha esse umbigo, eu virei ela, esse umbigo voltou todo para dentro, isso era uma hérnia umbilical. Eu pedi para o produtor que ele chamasse um veterinário e fizesse uma cirurgia, porque não tinha solução, ele não quis chamar, ela ficou doente, daí ele chamou o veterinário, a hérnia tinha estrangulado e a bezerra morreu. O veterinário até operou, mas ela já tinha uma septicemia e morreu.
tá? Então, essa aí, ela já foi. Pode passar. Bom, aqui vem uma coisa interessante que a gente falou antes da colostragem, né? As duas fotos são propriedades que participavam de um programa aqui do Rio Grande do Sul de atendimento. Eu quero que tu passe o mouse aí, Roberta, vê se tu localiza nessa foto que tem uma vaca mais suja, porque ela é um local, elas são vacas soltas a campo, e essa mais suja aí, ela é uma vaca bem branca, holandesa, e ela tinha chovido muito. Só que eu quero que tu mostre onde é que é o jarrete dela. Não, tá meio grande, né? Meio tudo. Indica aí a pontinha de cima do jarrete. Aí a ponta do jarrete. O jarrete, pessoal, para quem estiver ouvindo, não sabe, não conhece por jarrete, é aquele joelhinho virado para trás que a vaca tem nas patas traseiras, tá? Então, eu só estou chamando atenção para isso porque eu cheguei na propriedade, essa vaca tinha parido. E eu falei para o produtor, vamos trazer para dar o colostro? Não, ele fala terneira, né? Terneira se vira. Não vai se virar. Era um dia que estava 7 graus no Rio Grande do Sul. Ela só conseguiria mamar se ela se ajoelhasse ou se deitasse. Um ubre muito baixo. Não tem como o animal colocar essa teta dentro da boca. Se colocasse dentro da boca, a teta, na hora que o rapaz trouxe para dentro da ordenha, ela estava da cor do ubre. A bezerra teria ingerido muita sujeira também. Então, a gente trouxe, mas trouxe aí no limite, né? Eram 4 horas, assim, de que ela tinha parido, numa temperatura de 7 graus, e ele só trouxe para dentro depois que eu peguei um coxo de silagem, um colchão de silagem, que tinha, virei tudo em cima da bezerra, me lembrei de um vídeo que eu vi, e tapei a bezerra toda de silagem, então, pelo menos daquele de frio, ela não ia morrer ali, né? Que me deu um pavor de ver aquilo. Mas... Então, Ângela, deixa eu comentar uma coisa que muitas vezes o produtor quer argumentar quando eu falo a questão da colostragem. Ele fala assim, mas tanto bebê que não mama na mãe, não morre, mas eles esquecem que o bovino tem um tipo de placenta que é muito diferente, né? Então, o ser humano recebe imunidade da mãe, que a gente fala que a placentação chama de invasiva. Então, o bebê humano, ele recebe da mãe dele a imunidade. O nosso bebê, o nosso bezerro, a nossa terneira do Rio Grande do Sul, ela não recebe isso. Ou ela toma dentro daquela janela que ela consegue absorver, ou ela nasce sem imunidade nenhuma se ela não tomar o colostro. Então, não dá para fazer essa analogia, né, comparar com o ser humano, porque são estruturas diferentes. Então, a gente precisa muito bater na tecla de beber o colostro corretamente. Com certeza. E aí, tanto os dois, um já fazia 4 horas, e o outro, na hora que pariu, eu estava chegando lá, essa da direita, que para mim é na direita, né? Ela, que é uma vaca que tem as patas pretas, a moça já trouxe para dentro e eu fui acompanhar ela fazer a colostragem. Passa aqui que vai aparecer uma coisa interessante. Era num dia de 26 graus de temperatura e o leite, ela tirou a mão rapidinho, ele ficou com o colostro, o primeiro colostro dela, ficou com 34 graus, eu medi ali na hora, tá? Então, para que melhorasse a temperatura, ficasse mais, até aquecer essa bezerra no primeiro momento que ela está ingerindo esse colostro, nós pegamos um baldinho, aponta aí com o mouse, Roberto, um baldinho com água quente, e colocamos a mamadeira dentro ali e aqueceu, né? Foi a 40 graus, não pode passar de 45, tá? A gente sempre recomenda 41, 42. Se for verão, se for quente, no local onde a pessoa está, 39 graus tá bom, tá? Que aqui no Rio Grande do Sul, se a gente faz a mamadeira com 39 graus, até chegar lá na bezerra, tá com 35. Então a gente faz 41, né? Para chegar e baixando lá quando tá muito frio. Bom, aqui a gente está falando, eu vou passar rapidinho, porque o nosso tempo está passando muito rápido, a gente vai falar sobre congelamento e descongelamento. Só que eu acho que para a gente falar de congelamento e descongelamento, Roberto, o congelamento, então, é no freezer, né, normal, e o descongelamento em banho-maria. Só vamos passar, porque a gente vai ter que explicar qual colostro congelar, né? Tá? Então, aí tem... Então, essa tabela é importante para mostrar o quanto você perde de característica do colostro, né? Quanto vai passando o tempo. Por exemplo, no parto, veja a globulina, que seriam o que dá imunidade para o animal,
de 16 ele vai para 1,1, 72 horas depois do parto, do que tá. Então, por isso a necessidade de dar o colostro, o leite, o colostro retirado logo depois do parto. Só para as pessoas entenderem, isso na ordenha que segue o parto, a imunoglobulina 16% dentro desse leite. A ordenha 72 horas depois, aquele leite da ordenha 72 horas sai com 1,1. Não é que o leite vai diminuir, o leite não diminui, né? A vaca que não vai... Não, é a porcentagem, né? Isso aí. Uhum. Isso. A mesma coisa de vitamina, você veja vitamina A, vitamina B, então tudo isso o animal deixa de estar recebendo, né? Uhum. Tá certo. Bom, aqui tem um gráfico que mostra por que é importante a gente colostrar bem a bezerra. Aqui, o gráfico de baixo são as semanas de vida da bezerra, primeira semana, segunda semana, terceira semana. Aqueles listrados de cima para baixo são os anticorpos, a imunidade que a bezerra recebeu da mãe. Eles duram, então, olha, até a terceira semana, tem uma quantidade boa, e depois eles vão caindo super rápido. Mas a bezerra vai conseguir ter a dela significativa a partir da 8ª e 9ª semana de vida. Então, se não tivesse sido feita uma colostragem adequada, se ela não tivesse bebido esse leite no primeiro momento, ele não teria uma colostragem boa, não teria defesas, ela teria muitos problemas de saúde no começo, né? Pode passar. Por isso que é importante colostrar. Aqui tem algumas formas de medir. Eu não vou ficar falando, porque a gente está com o nosso tempo meio apertado, que eu só vou explicar e a Roberta vai passando. Esse é o colostrômetro. Ele parece um termômetro que é colocado dentro ali, ele boia. Onde aparece o vermelho, quer dizer que o colostro não é bom o suficiente para manter a imunidade da bezerra. Se ficar aparecendo o amarelinho, mostra com o mouse ali, Roberto, o amarelinho, ele é um colostro mais ou menos. E se for o verde aparecendo aqui embaixo, ele é um excelente colostro. Eu gostaria de dizer para os produtores que olhando, não tem como ver. A cor é igual, tanto quando fica vermelho, quando fica verde. Então, é importante usar o equipamento. Passa aí que vai ter um outro equipamento para eles entenderem. Existe também o refratrômetro de Brix. Passa aí, Roberta, que tem mais, que já explica. Aí vem as medidas do refratômetro, mostrando quando é bom, quando é médio, quando é ruim. Pode passar. E a calibragem também. Esse aí é um outro equipamento que se joga essas bolinhas dentro do colostro e elas sobem para dizer se o colostro é bom ou não é bom. Passa. Tá, então o colostro tem aí o que a Roberta falou, imunoglobulinas, é ele que contribui para o aumento das vilosidades intestinais. A vilosidade intestinal são uns pelinhos que tem dentro do intestino, que é onde o alimento é absorvido para dentro do corpo, tudo é absorvido para dentro do corpo. Então, se tiver os pelinhos mais compridos, absorve mais, se for mais curtinho, absorve menos, mesmo comendo bastante. Tá? Então, vai ter um maior ganho de peso e um desempenho melhor para o futuro. Se a gente está falando de futuro e de lucro, então vamos colostrar bem rapidinho, tudo certo, para ter um lucro bem bom, né, no futuro. Tá? Pode passar. Aí pode passar também, que é o refratrômetro, como a gente falou, mostrando as proteínas, né? Se usa muito isso aí para ver doce de leite, geleias, enfim. Essa bezerrinha aqui é uma bezerra Jersey, que eu cheguei nessa propriedade, a vaca estava parindo. Ela deve ter tido no máximo, dos máximos, 16 quilos quando nasceu. Isso aqui eu coloco sempre para mostrar que nós chegamos lá, ele ordenhou, saiu 2 litros de leite só da vaca na primeira ordenha. E ela, mesmo com 16 quilos, ela bebeu 2 litros de leite. Tá? Então, mais de 10% do corpo dela. Então, muita gente diz, mas eu não consigo fazer bebê. Tem um monte de bezerra que não quer beber. Mas, quanto antes beber, né, a gente recomenda que ela receba 15% do peso vivo, metade desse volume nas primeiras 4 horas, né? Assim, dentro das 2 horas, melhor ainda. Então, pode passar. Importante, Ângela, é que tenha procedimentos, né? Isso o produtor tem que pedir para o laticínio dele, porque ele não precisa, o laticínio tem que fornecer para o produtor tanto o procedimento quanto registros, porque isso de pesar e de anotar, isso é obrigatório pela legislação. Então, coloquei aqui para a gente não esquecer
dessa necessidade que é um comprimento legal. A instrução então, normativa exige, né? Exatamente, não é, o que a gente está colocando é boa prática e legislação junto, né? Junto, porque ele sofre. Isso aqui foi uma bezerra que não foi bem colostrada, tá? E essa área sem pelo é por causa da diarreia que ela teve e todos os problemas. São animais com graves problemas de crescimento, de desenvolvimento. Isso é muito comum. Aqui tem outra, que é de uma propriedade que a produtora dava o colostro frio. Ela tirava o colostro, deixava dentro do galpão, ia fazer coisas, voltava e dava aquele colostro ali, que ficava parado o tempo que ela considerava que era necessário. Eram 21 bezerras sexadas de touros, assim, que custam mais de R$100 a dose, e morreram todas. Tá? Então a gente mostra, a pessoa pensa, isso aí é um cara lá, que ganhou uma. Não, não é. Outro problema é diarreia, né? Que muitas coisas vêm decorrente de uma má colostragem. Pode passar. Aí são as vilosidades intestinais, esses pelinhos que a gente fala, que parecem uns dedinhos ali. Mostra, Roberta, que ele está íntegro. O que é o normal é esse aí, ó, pessoal, que ela está mostrando. Essas escaminhas que vocês veem ali, é por ali que os alimentos são absorvidos, passam para dentro do corpo, né, de macro para micromoléculas e entram dentro do corpo. E as duas fotos do lado mostram vilosidades que foram erodidas, a gente fala, mas o certo gastou. E é irreversível isso, ela vai gastando e não volta mais. Então, esse animal, ele não perde o tamanho do bucho, tamanho do rumen, nem a fome. Ele come igual, mas vai produzir 30, 20, 10, 40% menos do que ela tem capacidade genética para produzir. A partir desse momento, acabou ali e não tem o que fazer. Quanto a isso, não tem o que fazer, tá? Pode passar. Aí a outra lesão decorrente de diarreia também, acidose de estômago dela, se era uma bezerrinha, pode passar. Rachou o casco, estava quebrando. Então, quando o animal nasceu, tu tirou da mãe, levou, coloca lá num local bem aquecido, principalmente nós dos estados do sul aqui, que agora, hoje de manhã estava 9 graus, às 9 da manhã, às 6 da manhã possivelmente estava 6, 5 graus. Não tem como esse animal, ele gasta muita energia se aquecendo. Aí a comida que vocês dão, em vez dela crescer, ela gasta para se esquentar. Aqueçam elas, deixem elas quentinhas para poder crescer bem, para aproveitar tudo que vocês dão de comida. Pode passar. Aí outro local, pode passar rapidinho, hein, Roberta, que eu vou falando. Aí outro. Aqui também é só uma forma lúdica de mostrar para vocês que deixar que o animal adora ficar quentinho, né? A temperatura de uma bezerra é 38, 39. Então, quando tá 9 graus na rua, ela tá passando trabalho, tá? Isso aí são algumas capinhas que alguns países usam. Aqui já tem gente usando também. A gente roupa, né? Bota uma roupinha. Tá tudo certo também. Põe a avó para fazer crochê, olha que bonitinha que ficou, né? Isso aí. Aí tem uma instalação que eu acho muito boa, que é do Thiago Roden, aqui do Rio Grande do Sul, que particularmente eu nem conheço ele pessoalmente, né? Mas eu vejo que ele coloca coisas muito práticas, fáceis, baratas de serem feitas, e que os animais, a gente de longe consegue ver que eles têm saúde, estão bem, né? Pode passar. Aqui foi uma produtora que depois que nós começamos a fazer um trabalho com eles, eles mudaram a criação da terneira de forma simples também. Aquele buraquinho que vocês veem na parede lá atrás, ó, aquele buraquinho do lado de fora tem o bebedor. Então a bezerra bota a cabeça por ali, bebe água e não molha a cama. A cama fica sempre quentinha, tá? Pode passar. Então, após 7 dias, o que a gente tem que começar, né, a introduzir? Porque outra coisa que o produtor confunde muito com humanos, eles não querem colocar água para a bezerra, porque os pediatras recomendam que não é para dar água para criança, para bebê humano. Para bebê humano não é para dar água, mas para bebê bovino é para dar água. Tanto que no campo, solto, o animal que acompanha a mãe, gado de corte, eles vão lá beber água com a mãe no bebedor. A mãe vai e eles vão junto. Então, a partir de 7 dias, colocar água à disposição para a bezerra e ração para ela começar a aprender a comer. Aí, então, o rumen de uma bezerra que só toma leite, na sequência tem o rumen de uma bezerra que tomava leite e comia ração. Então, da mesma idade. Se desenvolveu muito mais, é um animal apto a crescer melhor, tá? Pode passar.
Bom, aí a gente faz sempre um treinamento mostrando coisas que tem que fazer, né? Então, aleitamento, quantidade de leite que dá, temperatura, de novo, vamos falar aí 39 no verão, 41 no inverno, era uma feira que a gente estava fazendo, pode passar esse aí. Nós sempre fazemos umas oficinas. Usar o melhor, isso, Roberto, é importantíssimo, usar o melhor leite da propriedade, é proibido da leite de mastite, é proibido da leite com antibiótico. Então, é o seguinte, pega o teu futuro e dá o pior leite para o teu futuro. Pega o teu futuro e dá leite com mastite para o teu futuro, depois senta e chora, porque não vai ser um futuro bom, vai ser um futuro ruim. É o pior investimento, né? O cara escolhe o pior investimento que tem para botar o dinheiro dele, né? Entende? Sabe o que eu acho? Mas eu quero aproveitar. Não dá, meu filho. Tem coisa que não dá para aproveitar. Tem coisa que não é concessão que não dá para fazer. Não dá. Não tem concessão para isso, tá? Já tem trabalhos que mostram que quando tu dá leite com mastite, já tem há muitos anos, né? A bezerra vai ter mastite no futuro daquele agente que ela ingeriu. Então, que futuro tem a tua bezerra, tu criar, gastar um monte de dinheiro para depois chegar lá na frente, ela ter mastite, tu não consegue curar? Ou nascer com uma glândula mamária seca, como acontece. Mas a minha bezerra deu cria, só dá leite em 3 tetos. Alguma coisa aconteceu, né? Eu já vi bezerra de 1 mês com mastite, né? 1 mês de vida, 30 dias, eu vi. E eu não tinha bateria em nada para poder filmar, tá? Mas eu vi. Passa aí, aqui tem um local um tipo de mamada, aí é leite sucedâneo, né? Que é outra forma de poder também alimentar as bezerras, escolher um sucedâneo de boa qualidade. Um dia eu comprei umas bezerras de um produtor e fui comprar numa agropecuária leite. Só que eu fui num município que não tem, assim, histórico de produtor de leite, é produtor de corte, mas ele tinha leite em pó, né? Tinha sucedâneo. Quando ele me mostrou o sucedâneo, ele falou, esse aqui, o pacote estava aberto. Eu olhei e pensei, isso aqui é sal mineral? Ele falou, não, é sucedâneo. Eu falei, cinza? Não conheço leite cinza. Então era de péssima qualidade, tinha tudo ali, né? Menos leite, entendeu? Não dá. Tem que comprar o teu futuro. O que tu vai dar pro teu futuro? Pensa nisso, né? Passa aí, Roberta, vamos o sucedâneo também cuidar da temperatura. Por que a gente tem que cuidar, além de tudo, a altura da mamada, né? Para que o leite caia dentro do abomaso e não antes nos compartimentos anteriores, tá? Vamos passar. Aí, então, tem a goteira esofágica, que talvez os produtores nunca tenham visto. Essa estrutura, passa o mouse aí em cima para eles verem, que parece eu acho que ele parece uma canoa, né? Então, ele leite, fecha, né, para tomar. Quando ele sai, a sensação que eu tenho é como se a criança que desce num escorregador, quando ela desce, ela não cai lá na frente assim, ela pula e cai lá na frente, né? A mesma coisa, essa estrutura que a natureza fez para o ruminante, para que ele mamasse numa altura como a do ubre da vaca, tá? A natureza é perfeita. O ser humano que vai lá estraga tudo, tá? Então, a gente tem que seguir um pouco o que a natureza ensinou. Pode passar essa aí. Água e ração, que nós estamos falando, né? Água bem limpa. Então, aqui na esquerda tem uma água super limpa, que dá para pegar e ali beber aquela água. E na direita, socorro, né? Olha a carinha dela, ela tá olhando com uma carinha assim de me salva. Eu vou ter que botar minha boca nisso. Exatamente. Aí uma ração, então, inicial, que muitas vezes vem nesse formato, que é para melhorar a palatabilidade, né? Sal mineral a gente recomenda também desde o início da vida, 1 semana já pode começar a oferecer para elas. Pode passar, Roberta. Feno também, só que o feno tem que cuidar, tem que ser de muito boa qualidade. Tem uma discussão grande, dar ou não dar feno, enfim, né? Que eu não vou entrar hoje no mérito disso nutricionalmente, mas feno para bezerra tem que ser feno bem macio, que você pega, assim, aperta na mão e não pode cravar na mão em lugar nenhum, ele tem que ser bem macio. Se ele for muito duro, ele vai, lá naqueles dedinhos que nós mostramos nas velocidades, ele vai raspar aquilo e vai estragar e vai prejudicar. Então, essa forma da gente saber, por isso que tem que pesar e medir a bezerra quando nasce, porque depois tem uma tabela, mês a mês, quanto que ela tem que pesar e medir, na raça Jersey ou na raça holandesa. Essa fita, ela é mais ou menos assim, ó, aqui tem
os números, né? Animais de grande porte, animais de médio porte, animais de pequeno porte, raças, né, de pequeno porte, raças de médio porte, raças de grande porte. Então, aqui tem, por exemplo, 70 centímetros equivale a 37 quilos num holandês. Quando o animal nasce, que a gente passa a fita e ela é menor do que isso, a gente usa uma balancinha dessas, ó, que é para até 50 quilos. Deixa eu tapar a marca aqui, que a gente não tá fazendo propaganda, né? Que é para até 50 quilos, tu coloca a bezerra dentro de um saco, pendura e ela é digital, né? Já aparece o númerozinho aqui, tu já sai anotando ali o primeiro peso dela, tá? Pode passar aí, Roberto. Então, ali se vê o peso atrás das das escápulas. E a altura a gente mede aqui no quadril, mede ali e vê qual é a altura, tá? Pode passar também. Aí algumas instalações, pode ir passando que eu vou mostrando. São instalações com casinhas ao ar livre, tem gente que tem galpão, isso aqui é casinha também, aí o amamentador automático, que já alguns produtores têm, né? Que o leite já sai na temperatura certa, o animal pode beber à vontade, hoje já não tem restrição, pode e já tem o controle, porque o equipamento informa, né, quanto cada bezerra mamou, aí só para mostrar como é limpo, né, Roberta, como as pessoas têm que ser gente que é caprichado, né? Esse é do teu amigo lá do Paraná, o dia que a gente foi na propriedade dele. Esse aí, por exemplo, é muito bom o galpão, mas no meu ponto de vista muito fechado, assim, com pouca circulação, né, de ar para secar, para tudo, né? E eram 3 amamentadores, aí são 3 lotes diferentes. Então, aí, se a gente cuidar bem dessa infância, dessa terneira, né, o futuro dela é bom, e se o futuro dela for bom, o teu vai ser também. O produtor tem que se lembrar disso, o futuro da bezerra é o futuro dele. Tá? Então, maravilhosa, eu não consegui trazer aqui, eu tinha uma foto que um colega colocou no Face, já uns anos atrás, um lote de bezerra, de novilhas de primeira cria, 25 novilhas que deram 1.000 litros no dia. Então, 40 litros de média, tá? Isso é o que a gente deseja para o produtor, que ele levante de madrugada para trabalhar, para ordenhar 40, 42, e não para ordenhar tão pouco que ele se desestimule com o que ele está fazendo, né? Então, a gente tem que trabalhar nisso. Só que não adianta investir em genética se tu não cuidar dessa genética. A gente tem que cuidar com amor, né, Ângela? Exatamente. Filho e bezerra se cria igual, né? Com amor, né? Exatamente. E a gente tem que dar leite para as bezerras, igual esse aí, que é servido para essa... O mesmo leite que seu filho tomaria é o mesmo leite que a bezerra estaria tomando. Tu pode deixar o teu filho... Exatamente. Tu não deixaria teu filho tomar leite com mastite, né? Nem com antibiótico, né? Então... Aí o filho do produtor conseguiu ir lá e beber ainda, fazer um lanchinho. Delícia. Meninas, que baita material, hein? Obrigada, Roberta. Obrigada, Ângela. A Aline Rê que fez uma pergunta, mas depois no privado a gente te responde, tá bom, Aline? Porque a gente já passou muito o nosso horário. Passamos. Desculpa, gente, viu? Imagina. Então, gente, até semana que vem e a gente espera trazer muita coisa boa para vocês aí. Um abraço aí para o Adriano e para a Cláudia Knopf, que estão mandando aí, para o Paulo da Silva. A Jaque, que cedeu as bezerrinhas. A Jaque, a foto das bezerras é da Jaque, né? Então é isso, pessoal. Até mais, viu? Tchau. Obrigada, hein, pessoal? Tchau. Até.